Bom, a gente está aqui, então, na nossa sala com alunos, ex-alunos, funcionários da escola, e a gente, na verdade, está fazendo essa live dentro da disciplina, ela faz parte da disciplina de documentário, que é uma disciplina que eu dou na escola. É o último semestre? Antes do TCC é o último semestre, né, Cris? Dos alunos, né? Porque com essa questão da pandemia, os 2 semestres acabaram virando um só, enfim, teve uma interseção, assim. Bom, Júlia, vamos começar. Eu enviei antes o link, né, do filme, então a maioria deles conseguiu assistir para que a gente pudesse enriquecer o nosso diálogo, aprofundar a reflexão sobre o filme. Na verdade, especificamente, eu lembro mais dos Corvos. Mas antes eu queria pedir para você se apresentar, assim. Será que eu te apresento? Eu acho que, enfim, acho que seria legal você contar um pouco da sua história, né? Para além do que tá ali no filme, mas você é uma mulher que está abrindo fronteiras, né, no cinema. Então, a partir desse lugar, assim, como você se apresenta para a gente? Bom, então, eu me apresento para vocês como uma roteirista, atriz e aspirante a cineasta, assim. Acabei de fazer o meu segundo curta-metragem e estou me preparando para o terceiro e depois para o meu primeiro longa como diretora. E, bom, eu me apresento para vocês como essa pessoa que está dentro do cinema para tentar, de alguma forma, fazer com que o cinema se torne mais próximo do que de nós todos. Assim. Eu sinto que o cinema brasileiro, em especial, especificamente, é um cinema que ainda não dialoga muito com as pessoas, e sim com uma bolha ou algumas bolhas. Então, eu estou nessa loucura de tentar fazer com que o cinema seja para todos e para que todos nós consigamos ter uma relação com o cinema como os outros povos têm, como já tivemos há muito tempo atrás. Eu acho que o cinema se elitizou de uma forma que hoje é isso, o cinema contempla algumas bolhas e não todos. Então eu fico nessa esperança de que a minha inserção dentro do cinema ela ajude a tornar o cinema um lugar de todos, para que todos que queiram fazer cinema possam fazer e, enfim. Eu acho que é isso, eu estou um pouco tímida, assim. No começo é assim, né? Mas a gente tem tempo para a gente se soltando, assim. Eu acho que a gente podia começar a falar do filme. Eu vi, na verdade, o seu curta, né? E vi também o que você fez a convite Do IMS. do IMS, né? Eu nem propus para os alunos de que eles assistissem os filmes, os outros 2, porque eles estavam imersos dentro no Festival de Curtas, eles acabaram de produzir o vídeo do Noite de Quino, enfim. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é específica para esse filme. A primeira vez que eu vi o Lembro Mais dos Corvos, eu lembro que eu até estava contando para os alunos aqui que eu saí do filme e falei para o Gustavo, olha, Gustavo, eu não sei ainda o que dizer do filme, eu vou precisar assistir de novo, né? Mas dentro dessa perspectiva, eu queria te fazer uma pergunta. No filme, você é uma atriz de documentário? Sim. É engraçado, Carla, porque assim,
Se me chamam para falar sobre qualquer coisa, eu acho que eu não fico tão tímida quanto eu fico em relação ao Corvos, porque, de certa forma, muita coisa ali, eu diria que 80% do que está ali é real, sou eu, mas também tem a Júlia atriz, né? Tem a Júlia roteirista, que em alguns momentos eu e o Gustavo nós entendíamos que era importante que o público tivesse dúvidas em relação ao que eu estava contando, porque eu também queria me proteger, eu não queria ficar tão exposta. Tinha muitas coisas que eu pensava, ai, será que eu conto? Será que eu não conto? Ai, mas esse assunto é tão delicado. E aí eu tinha muito medo de como isso seria visto e de como eu estava me expondo, sabe? Então a gente ficou procurando uma forma e aí a gente encontrou essa chave, né, da ficção. Então eu sempre falo que o filme é uma espécie de documentário híbrido, porque ele tem também ficção, né? Eu também estou atuando ali, eu não estou sendo 100% eu mesma em alguns momentos. Mas depois de 2 anos que foi feito, eu vejo o filme como um estudo de personagem e também de uma mulher que se transformou, né, de lá para cá, assim. Eu, eu me vejo muito inocente no filme. Eu me vejo muito... É isso, eu me vejo muito dentro de uma personagem que eu acho que eu e o Gustavo, a gente criou juntos. Mas quando eu falo personagem, não é uma grande mentira, sabe? Eu não estou falando de ficção, eu estou falando de que eu precisei fazer escolhas, né? Então, eu escolhi contar a história do abuso daquela forma, eu escolhi contar a história do Japão daquela maneira, e talvez hoje eu não contasse da mesma forma. Então, foram escolhas que eu fiz na época para que eu não sentisse um peso, assim, uma tristeza. Eu tinha muito medo de fazer um filme triste, assim, um filme que as pessoas não se relacionassem por ser um filme, sabe, um documentário pesado e tal. E eu também estava muito influenciada pelos filmes do Coutinho, então o tempo todo eu ficava tentando lembrar das personagens dos filmes do Coutinho que tinham mais me fascinado, e era sempre aquelas mulheres que contavam histórias de uma forma mais leve, sabe? Com um certo distanciamento dentro de uma persona que não é elas, que não propriamente é elas. Acho que foi isso. Por isso que eu falo estudo de personagem. Não sei. Não, e é legal você falar isso, Júlia, porque a gente está com a memória aqui, né, em termos, eu estou falando em termos pedagógicos até, porque a gente acabou de ter uma aula específica sobre o jogo de cena. Então, a gente falou bastante do Coutinho, a gente teve no semestre passado também uma aula específica sobre o Master. Então, se você, não sei se alguma personagem que te inspirou tá nesses dois filmes, porque esses dois filmes estão bem Ah, com feitos. certeza. Quais? Eu sou completamente fascinada pelo Coutinho, por esses dois filmes. E aí eu me lembro que quando eu vi o jogo de cena, e eu vi muitas vezes, eu sempre prestava muita atenção naquela mulher que contava, que se dizia próxima a Dory, né, do Procurando Nemo. Tá. Eu achava ela muito fascinante, assim, porque ela tinha uma tragédia, um jeito engraçado de falar, e ela chorava e ria a respeito dos seus problemas e de si mesma. Eu achava ela muito fascinante. E no Edifício Master, aquele personagem, eu não me lembro se ele era
se ele trabalhava com aviação, uma coisa assim, mas ele tinha um apartamento em que ele tocava uma música do Frank Sinatra. Sim. E ele cantava aquela música, My Way. My Way. E eu amo Frank Sinatra, eu amo aquela música, e eu amo essa capacidade que a gente tem de fabular nossa própria memória, né? Por exemplo, eu sempre penso que aquelas pessoas, de alguma forma, estão contando as suas histórias, mas fabulando elas todas, né? Não é aquilo no pé da letra. Ali existe, para mim, né, Júlia, existe um entendimento de que eu preciso que a minha história te comova, te cative, que ela faça com que você preste atenção em mim. Então eu tenho que encontrar uma forma de fazer isso. E eu acho que aquelas pessoas todas tinham ao seu modo uma forma muito única, né, de contar as suas histórias. E claro, imagino eu que o Coutinho tivesse uma... Eu nunca estudei sobre Eduardo Coutinho, então eu estou falando por achismo, né? Mas eu sempre fico pensando que ele era um cara que ele tinha algum gatilho, sabe, debaixo da manga que acionava, que disparava nessas pessoas o artista que havia em cada uma delas. Então, fico pensando se na vida real aquele senhor tivesse tocado aquele dia aquela música e tivesse se emocionado daquela forma, e se ele teria... Porque é isso, eu, eu fico muito encantada com a forma como as pessoas contam as suas histórias, de uma forma em que elas também podem fabular, assim. E o Coutinho é o mestre disso, né? Todos os filmes dele a gente vê. Talvez o Cabra Marcado para Morrer, não, que eu acho que é o que é mais, né, documentário no sentido clássico, assim. Mas o Jogo de Cena e o Edifício Master eu acho muito incrível, assim, até para atrizes, sabe? Para atores, como trabalho de pesquisa, porque me parece que aquelas pessoas todas, apesar de estarem contando verdades, não estão sendo elas mesmas, né? Ali existe um jogo de cena. Uma construção, né? É, E aí eu vou fazer mais uma pergunta, depois eu vou começar a abrir para os alunos perguntarem, para os convidados perguntarem. Mas tem uma tensão assim no filme que é a sua relação com uma tensão, não sei se essa palavra ela está calibrada assim para a relação, porque eu sei que você e o Gustavo têm uma relação de afeto, né? Pelo menos é o que parece, né? uhum, Mas ali parece que existe uma tensão da personagem com o diretor, assim, no sentido de você, em vários momentos, deixar claro que você está desconfortável ou que ele não está uhum, tão receptivo, porque ele está muito monocórdico, né? Assim, ele uhum. fala, ele pergunta e, né? E isso foi uma quer dizer, isso foi uma construção também, quer dizer, o Gustavo estava ali interpretando um diretor ou não? Você sabe o que aconteceu, Carla? A gente sentou um dia e ele falou para mim: Ju, eu quero fazer o meu primeiro longa e eu gostaria que fosse sobre você. E aí eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo com muitas questões na minha cabeça, porque eu pensava sobre mim, tipo, é uma cinebiografia, sei lá, vamos chamar atores para me interpretar e etc. Tinham muitas coisas na minha cabeça. E aí quando ele falou que seria algo próximo ao que o Coutinho fazia, eu fiquei muito mais interessada, assim, eu achei muito mais bacana. E aí a gente se encontrou para falar sobre o roteiro, e aí chegamos a um comum acordo, assim, ele faz a escaleta e eu desenvolvo. Então,
ele elencou os temas todos que ele gostaria que eu falasse, que eu discorresse sobre. E aí ligou a câmera e foi isso, assim. Foram 12 horas ininterruptas. A gente acho que parou para comer. E a Cris, às vezes, parava para fazer algum ajuste na câmera. Mas era isso. Ele falou abuso, sabe? Família. Era, um, era uma escaleta, assim, com temas. E aí eu tinha que desenvolvê-los e falar com as minhas próprias palavras, assim, encontrar uma forma de falar. E aí eu fui ficando tensa durante o processo, porque eu não queria que parecesse, e eu também discuti muito isso com ele durante todo todo o processo, que era, eu não queria que fosse mais um filme exotificando ou objetificando a pessoa trans, sabe? Eu tinha muito medo que isso acontecesse. E eu também não queria, como eu falo no filme, que as pessoas achassem que a maneira com a qual eu escolhi lidar com a minha questão do abuso fosse mal interpretada. Então, foi realmente assim, difícil. E aí o Gustavo, ele intervia, ele dialogava comigo nos momentos em que ele achava que eu estava muito solta, sabe? Que eu poderia ir para qualquer lugar, assim. Então ele meio que me dava uma direção. Quando ele percebia que eu estava saindo do que ele estava, do que a gente combinou das escaletas, ou que eu estava, sei lá, divagando. E também tinha a questão do álcool. Eu bebi a noite inteira, eu bebi realmente, aquilo não é. E aí eu estava realmente ficando muito bêbada, assim, muito maluca. Então ele tinha que estar o tempo todo me ajudando para que eu não ficasse falando coisas que, enfim, não interessavam. Agora, não sei se foi uma construção assim, sabe? Eu não sei se ele interpretou, mas eu me lembro que ele ficava muito preocupado, assim. E nas cenas em que eu me incomodou, por exemplo, o kimono era uma coisa que a gente discutiu muito, porque eu ficava pensando, ai, tá, só porque eu sou filha de japonês, eu agora tenho que falar sobre isso. E é uma coisa que me, sei, aí tinha a ver com o Japão, de que eu fui para o Japão, mas eram coisas que eu estava tentando também entender, sabe? Acho que é isso. E a gente não. E o mais louco, cara, é que a gente não teve 2 dias, 3 dias, 4 dias de filmagem. Então, tudo que tem no filme, que o Rodrigo Carneiro montou, é o que a gente fez em uma noite. Então, quando eu vi o filme pronto, eu várias vezes pensava, ai, eu poderia ter me arrumado melhor, eu poderia ter feito uma, uma cena mais, sabe, elaborada, mas ao mesmo tempo perderia essa coisa documental, né? Essa coisa que a gente estava querendo que fosse muito natural, muito realista. E aquele não é meu apartamento, é o apartamento do Gustavo. Ele decorou o apartamento para que parecesse que fosse o meu. E aí eu estava tentando me reconhecer naquele espaço, tentando me sentir o mais verdadeiramente inserida ali, como se fosse meu. E era difícil, até para eu prestar. Quando eu comecei a ficar realmente bêbado, era difícil para mim lembrar onde estavam as coisas. Então eu tinha medo de levantar e cair. Eu fiquei praticamente sentado o filme todo porque eu tinha medo de sair do cenário, assim. Não, em se tratando se vocês estavam
com a referência do Coutinho, né? E o Coutinho falava muito do encontro único, né? Que o filme acontecia nesse encontro. Então, realmente, não tem como ter take 2, ainda que exista essa ideia de ficcionalizar algumas partes ou de fabular, né? Enfim. Eu queria abrir, eu não sei quem quer fazer perguntas para a Júlia, para a gente poder agora criar uma discussão aqui, né? Quem quer começar? Boa noite, aqui é o Grande falando. Júlia, obrigado por estar falando com a gente, estar apresentando essa realidade e tal. É uma dúvida que não sei se é simples, se é complicada. Como você chegou no cinema? Assim, a primeira coisa que você falou, puxa, posso fazer cinema, e entrou no cinema, começou a fazer cinema. Então, eu falo isso no filme, sempre gostei de cinema, desde muito nova. E aí, durante um tempo da minha vida, eu trabalhei numa boate aqui em São Paulo, na Chapelaria. E era uma boate bem bacana, assim, sabe? Frequentada por gente granfina, super importante e tal. E aí teve uma festa do pessoal do audiovisual, de cinema. Aí eu lembro que eu fiquei na chapelaria completamente ensandecida, assim, maluca, porque eu via atores chegando, Selton Mello, pessoas famosas, assim. E aí o gerente da boate me apresentou para algumas pessoas e falou, ela gosta de cinema, ela é cinéfila e lá, lá, lá. E aí um dia eu recebi um convite, eu e uma outra garota que trabalhava na boate comigo, a gente recebeu um convite para fazer uma participação, seria uma figuração num filme do Beto Branco, chamado Crime Delicado. Acho que foi em 2002, 2003. E aí a gente foi. E era realmente uma figuração, assim. Seria nós duas sentadas numa mesa, num botequim na Rua Aurora, como duas prostitutas, e o Chico Sá, o jornalista, na mesa conosco. Aí não sei o que me deu, que eu comecei a contar umas histórias durante o processo, e o Beto ouviu, e aí ele falou, você contaria essas histórias de novo na cena? Eu quero filmar. E aí eu comecei a contar uma história que eu criei na hora, e aí todo mundo falou para mim, imagina, Ju, que essa cena vai ficar, não vai ficar. Ele fez isso só para opção. Porque também tem isso, né? A gente, quando filma muito, quando a gente está fazendo um filme, tem coisas que a gente filma para ter opção mesmo de corte. E aí, qual foi a minha surpresa quando eu cheguei no Cinema Belas Artes e vi lá a minha cena? E o filme, ele participou aquele festival do CACOF, como chama? Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E aí eu recebi convites na época. Eu nunca tinha me imaginado dentro de um set. Eu não conhecia nada sobre o universo assim, do audiovisual brasileiro. Eu não conhecia pessoas do audiovisual. Então, quando eu fiz essa cena, eu me lembro que o cachê foi R$100. E aí eu peguei os R$100 e fui comprar um box de filmes em DVD, porque eu falei, bom, eu trabalhei num filme, então eu preciso comprar, vou gastar esse dinheiro com filmes. Porque eu preciso estudar. E aí quando cheguei no cinema, na Mostra Internacional, e eu me vi lá na tela, e ele manteve a cena, né, o que eu criei. A partir daí eu falei, nossa, é isso que eu quero, eu não posso fazer outra coisa da minha vida. Mas como a vida também é cheia de surpresas, do imprevisível, na mesma época o meu pai morreu,
E eu senti que eu precisava me conectar com ele, descobrir quem ele foi de alguma forma. E a única forma que eu imaginei possível era ir para o Japão. E aí eu abandonei tudo aqui no Brasil e fui para o Japão. Fiquei lá 2 anos, me conectando com essa ancestralidade que me fazia muita falta. Assim. Eu fui criada pela minha mãe, meu pai saiu de casa muito cedo, então eu nunca tive muito contato com a cultura japonesa, apesar de ter os olhos puxados e tudo, e todo mundo sempre me associar a coisas japonesas, eu não tinha a menor noção. Então foi assim que eu entrei no cinema, foi pelo Beto, e aí um pouco depois eu conheci o Gustavo Vinagre, quando eu já voltei do Japão, e ele me falou, um dia eu vou fazer cinema, estou indo para Cuba, gostaria muito que você fizesse filmes comigo. E ele foi para Cuba, eu não estava ainda muito satisfeito com o Brasil, aí eu voltei para o Japão. E aí a gente ficou muitos anos, quase uma década sem se ver, e quando a gente se encontrou de novo, ele me convidou para fazer uns curtas-metragens como atriz. E foi isso. E aí eu me encorajei, escrevi o meu primeiro curta, filmei, e estou aí nesse rolê de cinema. Legal, Júlia. Obrigada. Mas eu acho muito legal, sabe? O cinema é uma coisa que todo mundo que gosta e tem vontade de fazer, porque eu ouço isso de muitas pessoas. Assim, muita gente vira para mim e fala: "Ai, eu adoraria escrever um roteiro." Aí eu falo: "E por que não escreve?" "Ai, porque é difícil, porque nunca ninguém vai filmar, porque é uma bobagem, é só um sonho." Aí eu sempre conto um pouco da minha história e falo: "Gente, mas é isso, assim, se você tem esse sonho, se você vibrar intensamente ele, você se preparar para isso, isso acontece, assim." Eu costumo dizer para as pessoas que eu sou uma espécie de Cinderela, porque a última coisa que eu imaginei que fosse acontecer, aconteceu, mas porque eu sonhava muito, sabe? Eu acredito super nisso que você está falando, super. Eu vibrei tanto, cara, Totalmente, assim. totalmente, assim. O roteiro do meu curta que você assistiu, Two for Two, eu escrevi no Japão. Era tão difícil viver no Japão que eu ficava lá nas horas vagas, né, nas minhas folgas, eu ia para frente do computador e falava assim: eu vou escrever um roteiro, que eu tenho uma história aqui na cabeça que eu quero contar. E aí eu escrevi o roteiro e colocava assim, ficha técnica. Aí eu colocava Marília Pêra, Juca de Oliveira, não sei quem lá. Eu fazia um elenco de estrelas, assim. Na época a Marília era viva, eu queria muito que fosse a Marília. Aí eu só pensava na Marília Pêra fazendo aquele meu personagem. E era uma grande alegria para mim escrever, um exercício, porque eu comecei a ler livros sobre roteiro. Eu lembro que eu tinha encontrado na internet para baixar um livro do Doc Comparato. Aí eu ficava lá olhando o livro e ficava toda... Você acredita, menina, que 10 anos depois, sei lá, coisa de 11 anos depois, abriu o edital da SP Cine para diversidade. Aí o Gustavo Vinagre virou para mim e falou: "Ju, você tem alguma coisa para inscrever? De repente vai que cola, vai que você ganha esse edital. E aí você faz o teu primeiro filme como diretor e roteirista." Aí eu falei para ele: "Bom, eu tenho um roteiro que eu escrevi há 10 anos atrás no Japão, mas é um longa, porque eu só penso em longas. Então eu queria um longa-metragem." Aí ele falou: "Não, mas sei lá, pega esse roteiro, dá uma olhada e vê o que você pode fazer." E aí eu transformei ele num curto, eu adaptei ele para um curta-metragem, e me inscrevi na SP Cine, ganhei o edital e consegui fazer o filme. Você já tinha feito Corvos, né? Quando você ganhou o edital? Foi quase simultaneamente, assim. A gente filmou os Corvos, aí acho que uma semana depois eu me inscrevi no edital, passou um tempo, eu recebi o ok.
E aí comecei a filmar o T for Two. Ah, tá. E é uma loucura. Quem mais quer perguntar? Eu queria. Oi, Júlia, tudo bem? Ai, Cris. Uma Oi, fã, Júlia. eu tenho que falar, ela é uma fã Eu sua, sou Júlia. fã. Ela sabe. Eu Ah, sei, a Cris sabe? é maravilhosa. Ô, Júlia, na verdade, eu queria muito que você falasse, eu não lembro quando foi, que você contou uma história de uma gravação que você fez, que daí desfez a equipe, que teve um negócio que aconteceu no táxi e tal, que era o ator. Ah, Então, e eu sempre lembro dessa história, assim, eu não lembro toda, mas eu lembro que eu gostei muito, porque, com exceção da Geneide aqui, todos eles trabalham com cinema. Eu não sei se a Geneide trabalha porque eu não conheço, mas eu achava que se você contasse para eles, era muito legal, porque às vezes a gente fica muito desanimado quando acontecem algumas coisas no set, e eu acho que essa sua história ela é muito boa, assim, para dar um ânimo para as pessoas poderem fazer o filme, porque eu lembro quando eu ouvi você contando, eu pensei que era uma dificuldade que muitas pessoas desistiriam, né? E aí, se você quisesse falar, eu não lembro qual era o filme, assim, eu só lembro o que aconteceu. tá. Bom, então, o que aconteceu foi que o T for Two era uma história de um homem de minha idade, cineasta, que fez um único filme, ganhou muito prêmio e sofreu um bloqueio criativo e nunca mais fez nada. E aí, por conta dessa depressão, desse bloqueio criativo, ele se separa e lá, e vive sozinho já há algum tempo. E um dia ele conhece uma mulher trans e eles se apaixonam. Mas no meio dessa paixão surge a ex-mulher, né, que é a atriz famosona, protagonista do único longa dele, e ela quer voltar. Então ele fica entre essas duas mulheres. Essa é a história do T for Two. E aí eu contratei um ator, uma atriz, e eu já estava com muitos dias de ensaio, estava tudo muito pronto para a gente filmar, quando de repente esse ator, que era uma pessoa um pouco difícil, ele teve um pega para capar, uma briga com a atriz dentro de um Uber. A gente indo pro set fazer o ensaio de câmera. E aí eu fiquei desesperado, porque foi uma briga feia, assim, eles chegaram a se agredir. E aí o motorista do Uber parou o Uber, falou, desçam todos, saiam, não quero vocês aqui, gente maluca de cinema. E que tipo de cinema vocês fazem? Porque eu nunca vi vocês na televisão, porque também tem isso, né? A gente só é validado como gente de cinema quando a gente fica muito famoso. Senão a gente, enfim. E aí eu fiquei desesperado, porque eu falei, gente, tem uma semana para eu filmar, como que eu vou fazer? E aí a primeira ideia que eu tive foi, eu tenho uma grande amiga, né, que é a Gilda Nomassi, que é uma atriz incrível. Aí eu vou chamar a Gilda, eu vou transformar esse protagonista numa mulher e vai ser isso que vai acontecer. Então a gente, em uma semana, Cris, a gente começou a correr para que o filme acontecesse, para conseguir filmar. E foi incrível, acho que foi Deus que colocou aquela treta dentro daquele Uber, porque o filme acabou se tornando muito maior e muito melhor para mim do que teria sido. Porque eu descobri coisas muito interessantes, assim, apesar de ser um corpo trans, e muita gente pensar que a mulher trans é um oráculo da sexualidade, que nós sabemos tudo e que nada para a gente é problema, que, nossa, é uma pessoa trans, então é uma devassa, uma louca, sabe tudo sobre sexo, conhece a sexualidade, não tem preconceitos, as pessoas tendem a pensar essas coisas. E aí eu sei que eu nunca tinha feito um filme, nunca tinha me envolvido de uma forma tão próxima, né, com uma história entre duas mulheres. Então, para mim, foi muito interessante descobrir esse universo, sabe? Entender o
o amor entre duas mulheres. E aí o filme acabou sendo para mim, de muitas formas, assim, um aprendizado, porque primeiro que eu aprendi que não se deve dirigir e atuar no mesmo filme, porque se você não for muito foda, porque em alguma parte você vai acabar deixando a coisa. E eu descobri isso, eu descobri que, nossa, que legal, eu consegui fazer um filme sem essa questão de lugar de fala, né? Porque eu sou uma mulher trans hétero. Então eu descobri isso, assim. Olha, eu não tenho lugar de fala, eu não sou uma mulher lésbica, mas eu consegui escrever um filme e falar sobre duas mulheres de uma forma muito... porque hoje tem isso, né, Cris? O lugar de fala. Tá todo mundo com medo de escrever, de fazer coisas, porque fica pensando, mas eu não tenho propriedade para isso, porque tem a questão de lugar de fala e tal. E eu fico pensando, então a gente tem que, sei lá, ir numa praça pública e queimar tudo que já foi feito e escrito por pessoas que não tinham aqueles corpos ou não se correspondiam àquelas, enfim. Mas isso é outra história. Mas aí a história que você está falando foi essa, assim. Em uma semana a gente conseguiu ajustar tudo, resolver os problemas, os atores foram demitidos, eu contratei outros, a Gilda e a Amanda Lira. Foi incrível, assim, foi... É isso, no cinema acontecem muitas coisas, né? No set acontece muita coisa. Às vezes você vai com um filme na cabeça e no set ele começa a se transformar em outra coisa. E tudo bem também, faz parte. Tem muita gente que fica agarrada à ideia inicial, né? Ao que escreveu, e não desata daquela ideia, quando na verdade o cinema te propõe essa coisa incrível, que é você chegar no set e transformar tudo, sabe? E aí Expandir, se né? transforma também na sala de montagem. É uma loucura. Não, e expandir, né? Porque eu não sabia dessa história, mas realmente ganha uma outra dimensão, né? Em termos de discussão do feminino, assim, é uma outra camada, né? Né? Bem maior. Quem mais quer perguntar aqui? O Mário fez uma pergunta, o Mário Amoro, aluno da Deixa eu turma ler aqui 9, então. no chat. Eu vou me desculpar com vocês, porque quando começou essa história de quarentena e começaram as lives e tal, eu sempre ficava pensando, eu preciso estar sempre... Amanhã tem live, eu vou me arrumar, vou ficar bonitona, vou fazer uma super produção. E eu fiz uma vez e eu me senti tão patética, porque eu pensei, a gente está vivendo uma situação tão difícil, as coisas estão tão complicadas, é tão fora da realidade para mim, sabe, me colocar de uma forma... Vestir uma personagem, sabe, vestir uma figura pública e não ser eu mesma, então peço desculpas por estar assim tão à vontade diante de vocês, mas é porque eu não estou sabendo lidar com essa figura pública de Júlia Catarina, eu estou sendo muito eu. Que bom, obrigada. Bom, eu vou ler aqui a pergunta do Mário, né? Ele perguntou que mensagem de incentivo maior você poderia deixar para aquelas trans que gostariam de ingressar no cinema, mas que se sentem inseguras com as barreiras no processo de direção de um filme. Porque tem isso, né, Júlia, que eu acho que eu falei no início, que assim, não é só você entrar no cinema, é você entrar no cinema a partir, né, e deslocar preconceitos e mover, enfim, mover barreiras das pessoas, né, enfim. Eu acho que os Corvos é isso, eu acho que o Tia Fortune é isso.
né? Tem uma força, né? Então, você sabe que quando eu comecei a trabalhar com cinema, eu tinha eu sempre, é parte da minha natureza, assim, eu sou geminiana, então eu sou muito fora da casinha, realmente. Então, para mim, quando se falava em cinema, eu pensava em tapete vermelho, em luxo, sabe? Em grandes. Eu realmente romantizava, então para mim tudo era assim. Aí eu lembro que quando eu fiz Até porque quando eu fui na Mostra Internacional de Cinema assistir o Crime Delicado, eu sentei na mesma fileira que estava Marília Gabriela, Giannichini, Bruno Lombardi. Eu fiquei assim, eu falei, gente, que luxo. E passados anos, o meu primeiro festival de cinema foi o de Brasília. Então eu lembro que eu deixei a minha mãe louca, porque eu ficava falando para minha mãe, eu não tenho roupa para ir, eu não sou bonita, eu preciso fazer um cabelo, eu preciso fazer aquilo. E todo mundo dizia para mim que não, que estava tudo bem, mas eu ficava achando que Brasília era aquele tapete vermelho e todo mundo passando e os fotógrafos tirando foto. E não é assim, é outra coisa. Cinema é uma coisa muito diferente do que a gente imagina. Então, a primeira coisa que eu diria para as meninas trans não se preocupa com essa bobagem. Desencana de todo esse glamour que vive nas nossas cabeças, assim. Porque isso também te limita, te impede de seguir o seu sonho. Porque quanto mais você vê a sua realidade e você compara a sua realidade ao que você projetou ao que você idealizou, fica muito distante. Parece que é uma impossibilidade e não é. Assim, sabe? Eu falo por mim mesma, a impressão que eu tenho, a primeira impressão foi essa. E eu cheguei no Festival de Brasília e vi que todo mundo estava de chinelo, camiseta, todo mundo muito... E todo mundo muito próximo, assim, as pessoas todas se falando, tentando se entender, mas eu não vi nenhum corpo trans. E isso me deixou muito mal, eu fiquei me sentindo muito... É difícil você ver pessoas negras e pessoas trans, indígenas também. Então, são 3 grupos que eu sinto que precisam desse incentivo e desse entendimento de que aquele lugar, de que o audiovisual também lhes pertence, entende? E aí eu me lembro que na época eu fazia o Transcidadania do Haddad, do prefeito Haddad, que é aquele projeto de inserção das pessoas trans na educação. Eu não tenho formação acadêmica, nunca fiz faculdade, tal, parei de estudar muito cedo, mas eu queria voltar a estudar. E aí eu achei essa oportunidade com o programa do Haddad, né, o Transcidadania. E aí quando eu falei para as meninas da escola, né, que era uma sala só de meninas trans, quando eu falei para elas, olha, eu estou indo para o Festival de Brasília, porque eu tenho um filme lá e blá, 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 elas ficaram me achando muito metida besta, muito maluca, e elas não entendiam, e elas me diziam assim, mas o que é cinema? Mas como assim? Mas aí tinha aquela falta de informação, né? Mas se é cinema, por que ainda não passou propaganda? Cadê o cartaz desse filme que eu não vejo? Por que você não foi para o Jô? Na época o Jô estava ainda, né? Aí eu falei, gente, é isso, as pessoas criam na cabeça delas um mundo que não existe e que existe para quem é da Globo, existe para o universo da Globo Produções, da Globo Filmes, mas não é o nosso universo, né? Do cinema, do audiovisual mais independente, do audiovisual do qual eu faço parte. E aí eu fui explicar para elas e eu fiquei com esse interesse de que mais mulheres trans tivessem acesso ao cinema, porque eu ouvi, não foi de uma, foram de várias. Eu nunca entrei numa sala de cinema. Imagina, eu tinha uma amiga chamada Elisa Coelho, ela morreu 6 meses depois que eu filmei Corvos. E ela dizia assim para mim, eu nunca fui ao cinema
eu tenho 53 anos e nunca fui ao cinema porque eu tenho medo de ser ridicularizada. Eu tenho medo de que riam de mim, de me façam piada, ou de que eu seja proibida de entrar na sala. E foram coisas que foram me perturbando, sabe? Eu fui tentando entender o porquê. E lá em Brasília eu questionei muito as pessoas. Assim, eu falava assim, você não conhece nenhuma pessoa trans? Falava para os cineastas, né? Ai, não conheço. Não, Júlia, mas me apresenta. Ou então alguém dizia assim, eu conheço, mas... mas ela é de outro rolê, é uma outra história. Quer dizer, como assim de outra história? Ela é de um universo que não pode interagir com o seu, é isso? Mas por que não pode? E por que a gente não dialoga com essas pessoas para que elas possam ter o direito de frequentarem salas de cinema? Por que a gente não pode aspirar a ser uma mulher de cinema? Porque não existe só atriz e roteirista e diretora. Você pode ser diretora de arte, você pode ser montadora, você pode ser fotógrafa, você pode ser, sei lá, do som. Tem muitas categorias, né? Então, isso começou a me incomodar e eu comecei a fazer uma campanha. Um pouco tempo depois, eu arrumei um emprego na Vitrine Filmes de recepcionista e iam estrear o filme Divinas Divas, da Leandra Leal, que é um filme que fala sobre o universo trans. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para a Silvia Cruz, né, a dona da Vitrine, eu falei, se me autorizam 100, 200 ingressos para eu distribuir para a população trans? Ela falou sim. E aí eu comecei a fazer uma campanha na escola, assim, eu fiquei convidando as meninas, acho que de 150 convites que eu distribuí, foram 40 meninas. E era num cinema de shopping, ali no Frei Caneca. E algumas foram, eu juro, no dia eu tinha que ir no banheiro de 10 em 10 minutos para chorar, porque eu ficava emocionada. Chegavam as meninas vestidas como se fosse o Oscar, elas iam com roupa de noite, de gala, para uma sessão de cinema que estava todo mundo de camiseta e calça jeans. E elas foram arrumadíssimas, porque elas iam ver pela primeira vez um filme num cinema. E isso tudo me leva a essa questão, sabe? Como que a gente vê realmente o cinema brasileiro? Como que esse cinema chega às pessoas? Será que chega às pessoas que nos interessam? Porque talvez se nós tivéssemos um diálogo melhor com o público, não seria só os filmes da Globo Filmes, esses filmes que a nossa elite elege, sabe? Eu uso muito pessoas da esquerda, essa elite esquerdista, muito bem preparada, muito cheia de ideias fabulosas sobre transformação do mundo e etc. E Lula livre para cá, Lula livre para lá, mas eu nunca vejo as pessoas dizerem assim, eu quero dialogar com o povo. Eu quero levar a cultura para o povo no sentido de mais amplo. Não é só no sentido de você distribuir livros, é no sentido de você ensinar as pessoas a assistirem um filme, sabe? A entenderem o que elas estão vendo. E aí essa elite esquerdista fica criticando a Globo Filmes. Porque o cinema brasileiro é Paulo Gustavo, Leandro Hassum, as comédias da Globo e só. Mas por quê? Aí eu digo, não é porque as pessoas querem esses filmes, é porque as pessoas não sabem o que nós somos, o que nós temos a oferecer a elas. E aí o que a Globo faz é o que o cinema americano, é o que as grandes empresas americanas querem que a gente faça. Que são esses filmes que não colocam o cinema norte-americano em risco de perder salas, de perder espaço no sabe, comercial. Enfim, estou falando muito, mas o que eu queria dizer de fato é que eu acho que a gente precisa pensar o cinema como um instrumento de educação e de formação também, além de entretenimento,
porque hoje em dia, quando eu olho para a TV e vejo que o Bolsonaro foi eleito, eu entendo que ele só foi eleito porque nós, que somos da dita esquerda, permitimos que isso acontecesse, fingindo que estava tudo bem, que nós cuidamos bem do nosso povo, de que, sabe, a gestão desses anos todos de PT, de esquerda, que não, está tudo bem, está tudo. Temos falhas, sabe? Temos que pensar em outras coisas. Não sei, eu tenho me preocupado muito com essa questão do cinema, porque a gente está vendo um desmanche, né? A Cinemateca foi fechada, pessoas foram mandadas embora, o cinema brasileiro não está tendo recursos para fazer sabe, metade do que poderia fazer. E aí eu não gosto de pensar que o cinema é um lugar de elite, que só os filhinhos de papai, os bem-nascidos, sabe, Barretos e Salles fazem cinema e os seus agregados. Eu acho que cinema tem que ser começado, a gente tem que começar a pensar cinema a partir dos lugares mais pobres, sabe, dos lugares mais distintos. Eu fico pensando, será que tem alguma menina trans lá no interior de Barretos, por exemplo, do interior do Piauí, que não queira contar uma história, que não tenha uma fantasia de ser atriz, que ela não assista uma novela na TV e pense, olha, eu poderia ser a Giovanna Antonelli? Olha, eu poderia ser a Bruna Marquezine? Acho que tem. Então, voltando ao começo da pergunta, o que eu diria para as meninas trans é: não tenham medo, conversem, sabe? Procurem ajuda, perguntem para as pessoas, se sintam, sabe? Isso te pertence, a cultura pertence a nós também. Então, não é uma questão de será que eu devo ir nessa biblioteca? Será que eu devo ir ao cinema? Será que eu não serei humilhada, repudiada ou, ou até assediada, porque eu cansei de ir ao cinema? Eu frequento cinema a minha vida toda, mas durante um período eu parei de ir, porque eu ia no cinema sozinha, por exemplo, sentava sempre um cara do meu lado e começava a se masturbar. Eu podia estar assistindo, sei lá, Forrest Gump, a pessoa louca sentava do meu lado e começava a se masturbar. Eu falava, what? Tipo, o que está acontecendo? Então, é isso. Eu acho que eu diria que o cinema pertence... Saiu da invisibilidade, né, Júlia? Que eu acho que O cinema essa... pertence a todos, sabe? Ao indígena, ao negro, a trans, ao homem branco, à mulher branca. As mulheres precisam sair dos seus medos e das suas... A gente vive numa sociedade feminicida, sabe? Cada dia que passa, a gente banalizou a violência de uma maneira que eu vejo pessoas assistindo TV, esses programas Brasil Urgente, dizendo assim, eu assisto para ver se eu pego uma ideia para fazer um filme. Porque se banalizou a violência contra o corpo feminino, contra uma mulher. Então, cara, que brutalidade você dizer para mim que você está assistindo o Brasil Urgente para se inspirar no feminicídio, para escrever sobre, sabe? Quando, na verdade, a gente deveria pensar em cinema como uma ferramenta contra esse tipo de, de programa, de crime, de sociedade feminicida, transfóbica, racista e etc. Sei lá, pensei demais aqui. Não. Eu acho que faz parte do que a gente queria trazer aqui também, Júlia. E realmente isso que você contou, às vezes a gente não tem a dimensão do quanto essa invisibilidade dos corpos trans, ela, na verdade, é um reflexo dos preconceitos e das violências nos espaços, né? Quer dizer, e eu acho que eu acho que o fato de você tá produzindo, né, tá dirigindo, tá atuando,
ajuda no sentido de que essas pessoas têm uma imagem para se reconhecer na tela, né? Enfim. É, E isso ajuda a pessoa realmente a sair né, a se movimentar, né? mas você sabe, Carla, que eu, quando optei por atuar no T42, foi porque eu escutei assim de uma pessoa de cinema, um produtor. Ele falou: Nossa, Júlia, você escreveu um roteiro em que temos um homem, um homem cis, uma mulher cis e uma trans, né? Que é a personagem da Isabela. E aí você teria que ter uma. Agora a gente tem que pensar numa garota trans que seja muito gata, tipo paniquete, e que saiba atuar, porque não adianta a gente pegar uma dessas garotas trans aí gostosas que não sabem ler um texto. E aquilo me agrediu profundamente, porque eu fiquei imaginando essa perpetuação do corpo padrão, né? Do estereótipo, né? Por que eu, uma mulher que fora do padrão, não posso ser desejada, não posso ser uma atriz e interpretar uma mulher que faz parte de um triângulo amoroso? Por que o meu corpo é violentado dessa maneira, assim, invisibilizado? Tipo, mas a Júlia não é especialmente bonita, eu não vou colocá la para ser pai romântico de um cara. E aí eu falei, não, eu quero fazer esse filme, quero atuar no papel da Isabela, porque eu quero que as pessoas vejam que um corpo como o meu existe e tudo bem, sabe? Eu não tenho que ficar pedindo desculpas para as pessoas e é isso, a gente vive numa sociedade em que a gente tem que desconstruir esses estereótipos, sabe? Essa ideia padrão de a mocinha é a paniquete, a sensual, a vilã tem que ser sensual, as mulheres têm que ser sensuais e tudo. Não, as mulheres têm que ser o que elas são, sabe? Existe toda uma diversidade de corpos. Eu sou muito a favor de que a gente discuta não só a diversidade de gêneros, mas diversidade de corpos também. Porque tem um monte de pessoas invisibilizadas por conta da idade. Tem essa questão de ageísmo, sabe? Tem a questão das pessoas deafs. Você não vê pessoas deficientes sendo colocadas dentro de um set, estimuladas a escrever um roteiro, ou a trabalhar como atrizes ou atores. Você sempre... a gente vive numa sociedade muito excludente, então, sei lá, eu acho que foi também uma das coisas que me provocou a fazer o Corvos, sabe? Voltando pro motivo pelo qual estou aqui com vocês. Mas eu só topei fazer o Corvos porque eu imaginava que a minha história fosse interessante para que as mulheres trans me vissem também, sabe? Não porque eu tinha uma necessidade de ser enxergada também por elas, do tipo, olha, eu não sigo esse padrão que a sociedade impôs. Eu acho que no filme, em algum momento, eu falo isso. Eu falo sobre a busca desse corpo perfeito, dessa feminilidade que a sociedade impõe padrão. E eu sofri muito, eu tive um AVC, sabe? Eu tive complicações de saúde por conta de hormonização. Então, não sei, eu fico pensando que até quando se faz um documentário, as escolhas geralmente são em torno de pessoas que têm alguns privilégios. Então, eu acho que o Gustavo ter escolhido a mim, que não tenho privilégio nenhum e que sou um corpo não padrão, foi muito interessante, assim, porque é isso, no cinema, e não é uma crítica, tá? É só um pensamento. Hoje em dia eu percebo que o cinema, ele procura o cinema documental, ele procura dois tipos de personagem. Ou aquele personagem que tem uma história de superação incrível, assim, que fora do comum, muito rocambolesca, ou eles procuram um olhar sobre os problemas sociais de uma forma muito distanciada, sabe? Como se isso não fosse também parte deles. Então,
não sei, eu fico preocupada porque eu não vejo, por exemplo, pessoas que não são, que são comuns. Eu não vejo pessoas comuns sendo tratadas como personagens de documentário, sabe? De personagens interessantes para se falar sobre. Eu sempre vejo coisas muito extremas, assim. Eu acho que então Em geral, por isso tem o Coutinho, né? Que eu acho que quebra isso com quebra total. narrativas muito simples, né? Eu só queria te interromper no seguinte sentido, para a gente, porque eu acho que tem algumas perguntas que surgiram aqui. Oba! Que o Andy, na verdade, que gostaria de fazer, que viu o filme, que falou que gostou do filme, porque eu acho que a riqueza dos Corvos é essa, de colocar uma temática muito forte, a sua história, mas dentro de uma linguagem que é muito instigante, né? Porque tem um jogo ali, né? Que é essa tensão entre ficção e documentário, e realidade, e ficção, enfim, entre pessoal e personagem, né? Que eu acho que para a gente aqui, enquanto estudantes de cinema, também é importante a gente aproveitar que a Júlia está aqui com a gente. Para a gente, né, discutir, aprofundar, né? Pode perguntar, Andy. Dá para ouvir? Sim. Dá para ouvir? Uhum. Tá, né? Oi, Júlia. Poxa, prazer imenso Tudo bom? estar contigo aqui nessa conversa, tudo bem? Gostei muito do filme, pude ver um pouco do seu trabalho nos Corvos e também no filme Catástrofe, né? Que a Que gente bom. viu por conta de um programa junto com a escola. Bem bacana isso. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Quero te fazer uma pergunta, porque às vezes a nossa necessidade de criar uma história é tão grande, né? É uma necessidade do ser humano desde os primórdios do tempo, né? Aquela coisa a gente vê um cara saindo molhado de um lugar e você vai fazer uma história de que ele pegou uma chuva e ficou bravo com isso. Essa necessidade nossa de criar uma narrativa onde você vê só uma imagem ou duas imagens e cria uma coisa assim já, né? E aí fico pensando nessa coisa na pergunta por trás do filme ou da peça ou na frase pulsão, né, que move aquele filme. E aí eu achei o filme muito incrível, e é incrível porque você fala de coisas tensas muitas vezes, mas ele é muito engraçado, né? Ele tem muita graça, assim. E aí acho linka muito com o que você falou, de tentar falar com leveza de coisas que são tensas, né? Aí quando você diz assim, a minha mãe, ela diz que eu sou uma mulher que vive reencenando os filmes e tal. E foi muito bacana quando você fala essa frase, porque abriu uma porta aqui na cabeça, você ia ver você fazendo as referências a vários filmes do seu universo ali, né, durante a fita toda. E aí fica aquela... Como eu não li sobre o filme, eu fiquei me perguntando se é um ingrediente das escaletas, da ideia, ou é algo que aparece depois nessa mistura, né? Você, no filme, aquela mulher que foi salva pelo cinema, que nem a Rosa Púrpura do Cairo, a mulher que olha pela janela, igual Janela Indiscreta, e tem a coisa do pássaro, né? Da Lovebird, dos pássaros e tal, uma coisa do Hitchcock, e várias outras brincadeiras, assim. Eu queria saber o quanto disso estava já na feitura e o quanto disso se revelou depois. E se dá para a gente considerar essa frase como uma frase pulsão do filme, né? A mulher que vive reencenando filmes. E como isso também linka com o que você falou, né? De ver a diversidade de corpos naturalizadas em N narrativas. Para isso. Grato. Obrigada. Então, isso se revelou depois, porque era isso. O Gustavo, ele tinha os tópicos, né? Os assuntos. Então, eu ia desenvolvendo, eu ia pensando, e em algum momento eu me dei conta de que eu poderia ser também a roteirista, né? Não só a personagem. É o que você falou. Eu estava na frente daquela câmera,
eu poderia ser só uma personagem, ficar ali só reproduzindo as histórias que eu contei para o Gustavo 1000 vezes, eu poderia reproduzi-las de novo. Mas aí eu fiquei com vontade de ser também roteirista. Eu falei, eu preciso criar coisas, eu preciso colocar elementos nesse filme que me representem de alguma forma. E aí foi isso, a gente começou a falar sobre a minha mãe, e as referências sobre cinema foram surgindo. Isso que você falou da janela, para mim, agora é uma leitura completamente nova. Eu nunca imaginei que fosse linkar a janela com o Hitchcock, com Janela Indiscreta. Mas a brincadeira com os pássaros era realmente intencional. A gente ama o filme. Eu sou maluca pelo filme Os Pássaros. E sim, é isso. Eu pensava, é a minha grande oportunidade de contar a minha história e outras histórias de uma forma com que eu me sinta não só uma personagem, mas também uma roteirista. Então, algumas histórias eu inventei, e aí o Gustavo, sabe, foi tentando entender o que era verdade e o que não era, porque chegou uma hora em que a grande pergunta dele era, mas isso é verdade? Isso. Eu não conhecia essa história. E a gente ficava, eu não sabia se eu dizia para ele não é ou, sabe? E aí a gente foi. E eu lembro que quando a gente entendeu que poderíamos brincar um pouco com a questão ficcional, foi quando entra a coisa do kimono. A gente optou por foi tudo ensaiado, né? Então, quando eu pergunto para ele o preço do kimono, aquelas coisas todas já estavam meio que combinadas, assim. Porque eu falei para ele que eu achava que seria divertido eu questionar ele sobre essas coisas, porque era uma forma de dar uma quebra, não sei, eu achava importante ter várias quebras de, de narrativa, sei lá, porque eu não queria que as pessoas. É isso, eu queria muito que as pessoas ficassem com questões, né, com lacunas, assim, é verdade, é mentira, e agora? Eu lembro que quando a gente exibiu o filme Mar del Plata, eu fui muito tensa, porque eu nunca tinha ido para um festival. Aliás, eu tinha ido para o Indie Lisboa, que foi o meu primeiro festival internacional. Eu nunca tinha ido para a Argentina, e Mar del Plata é um festival muito importante. E a Lucrécia Martel estava lá, tinha um pessoal bem bacana. E aí eu falei, nossa, como será o público argentino? Quando eu entrei na sala, para minha surpresa, era um público repleto de senhoras, assim, de senhorinhas. Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, eu não estou vendo jovens nessa sala. E aí, no final do filme, elas vinham me abraçar, chorando, assim, tadinha, ai, que dó, como você sofreu. Aí eu ficava assim, gente, mas será que elas viram o mesmo filme que eu? Porque... E é engraçado, porque elas se apegaram muito à questão do abuso, né? E aí eu fiquei muito... Depois, quando a gente fez o Q&A, foi que eu entendi que o filme, para algumas pessoas, é muito engraçado e para outras é uma coisa muito tensa, muito complexa de lidar, porque, enfim... Júlia, uma coisa que eu achei, isso para mim é muito interessante, de você falar que o kimono, por exemplo, foi algo combinado, porque Uhum, tanto kimono, acho que quanto chá, né, quando você fala que aquilo lá Mas ó, a produção que fez esse chá, eu não lembro qual que é a frase exata que você usa, mas que a gente... Porque o tempo todo, né, a gente ali entrega, né, tem aquele pacto, né, do espectador com a obra, então a gente, né, está desarmado inicialmente. Estamos ali vendo a história da Júlia. uhum, E aí a gente vai recebendo esses
socos, assim, sabe? Então, isso também foi algo combinado, assim, né? O kimono, Não, a lembro gente que tem algumas combinou. coisas, o chá. Então, Carla, a gente combinou assim. O que a gente pode fazer como artifício para que pareçam, para que deixe o público em dúvida? Aí eu falei, o kimono. A gente brinca com o kimono, com a questão de, você pagou quanto por isso, não sei o quê. E nada mais foi combinado. Eu lembro que a gente combinou só a questão do kimono. Aí todo o resto foi improviso de atriz, foi coisas que foram surgindo na minha cabeça. E a gente também combinou de que em algum momento, se eu me sentisse provocada por ele, eu ia abrir. E é quando eu falo para ele, eu estou me sentindo objetificada, não está rolando isso. Porque era isso, o Gustavo ele queria que eu explorasse todos esses temas que ele elencou, mas que eu também me sentisse livre para questionar algumas das escolhas dele, né? Ele também queria que eu ficasse à vontade para dizer assim, olha, sobre isso eu não falo. Em nenhum momento ele me obrigou, por exemplo, a falar sobre o abuso. Eu me sentia muito à vontade para falar sobre. Mas quem conhece os filmes do Gustavo, a filmografia dele, sabe que ele é um cineasta muito quente, muito erótico até. Então eu achava o Corvos, na filmografia do Gustavo, uma coisa muito pudica, muito filme de senhoras, sabe? Santana, né? E aí eu falei, eu lembro que eu falei para ele assim, posso contar umas histórias meio malucas, assim? Aí ele falou, Ju, faz o que você quiser. Aí eu comecei a contar histórias assim, de sexo. E ele achou interessante porque eu tinha uma necessidade de que o filme também conversasse um pouco com a filmografia dele. O filme seguinte dele foi o Rosa Azul de Novales, que é um filme extremamente provocativo, com muito erotismo, com muitas cenas de... Tem cenas de sexo explícito, por exemplo. E aí eu ficava, poxa, mas justo o meu filme com Gustavo Vinagre não tem nada de... Nada... Fiquei com medo de que fosse um filme de um depoimento de uma senhorinha japonesa, entendeu? Tipo, a gente brincando, falou muito sobre isso. Será que minhas histórias não vão ficar muito fofinhas, muito... E aí ele me provocava, eu provocava ele, eu contava coisas que algumas aconteceram, outras não, mas ele ficava, sabe, ele era tomado por surpresas, assim, de repente o olho dele se espantava, assim, com coisas que eu ia fabulando na hora. Eu queria abrir, isso que vocês vão discutindo o processo o tempo É, todo, né? Assim, a insegurança, suposta insegurança enquanto personagem, a suposta frieza dele enquanto diretor, né? Então, aquilo fica, tem essa tensão, né? Eu queria abrir para o Bruno, porque o Bruno tem um filme. Enfim, não sei se ele gostaria de te mostrar. Eu gostaria que ele te mostrasse. É um filme Ô, incrível. Carla, antes do Bruno falar, tem uma pergunta também da Geneide e uma do Mário, tá? Eles Ai, gente, escreveram no tá. chat. Eu sou muito, desculpa, eu sou muito caótica, eu não vejo o chat, eu tô aqui, eu me perco. Então eu Não, vou é só para abrir dar para um, o um Júlio. Tá. toquezinho que tem os dois também, tá? Tá, eu vou pedir pro Bruno e aí depois eu vou abrir para a Geneide e também fazer a pergunta para o Mário. E aí eu nem sei em termos de horário, né? Porque na verdade a gente tinha uma coisa de 1h30, a gente já são 9h09. Enfim, aí eu acho que a gente pode fazer essas 3 perguntas, né? Bruno, Geneide, Mário, enfim.
Pode fazer, Bruno. Boa noite, Júlia. Parabéns pelo seu filme, eu adorei ele, é muito bom. Que bom. O que eu gostaria de dizer, na verdade, não é uma pergunta. Eu gostaria de me abrir e falar uma coisa sobre porque eu me identifiquei com o filme. Acontece, o que eu me identifiquei ali no filme foi a relação que você parece ter com o diretor, com o Gustavo, porque eu perdi uma pessoa na minha vida que era o meu tio. O nome dele era Marcel Jupi, ele era um estilista. E ele era, ele era um homossexual, mas ele estava numa fase com questões de gênero assim na vida dele não resolvidas. Ele não sabia exatamente quem ele era. Mas, voltando ao que eu me identifiquei, a gente tinha uma relação de amizade muito grande. Eu era assim, a única pessoa da família que ele falava tudo que ele realmente sentia, quem ele realmente era, sabe? A gente tinha uma relação de cumplicidade e a gente fazia projetos de cinema juntos. Ele tinha um personagem que se chamava Julie Wright e ele gostava de sair como essa personagem aos fins de semana, sozinho às vezes, sabe? Aí ele começou a me contar as histórias que aconteciam e aí eu falei, vamos filmar, vamos fazer um documentário. E a gente começou a gravar muita coisa, muitas noites, muitos passeios, assim, ele como Julie, e a gente gravando. E no meio dessa história toda eu acabei pegando uma situação inusitada, que foi a reação da minha avó vendo ele pela primeira vez, caracterizado como o Julie. E a reação, assim, violenta que ela teve contra ele e tal. E isso aí que acabou gerando um curta-metragem, que a Carla tá até me ajudando. Aí eu só queria trazer isso para colocar na mesa e te dizer que eu me identifiquei demais com o filme, que eu fiquei muito emocionado Bom, obrigada. e que eu acho que trabalhos como o que você está fazendo, se mais pessoas fizessem esse tipo de trabalho, eu acho que talvez meu tio poderia estar vivo ainda, porque ele sofria muito preconceito e ele parou de tomar medicamentos por causa disso. Ele sofria tanto preconceito que ele não queria mais viver. Então ele acabou tirando a vida, assim. E eu acho que mais trabalhos como os seus poderiam salvar vidas, sabe? E parabéns, assim. Ah, obrigada. Eu quero ver teu filme. Manda para mim. Eu vou Eu mandar, vou ficar assim. muito feliz de assistir e, enfim, participar disso de alguma forma. Ah, que bom. Acho Eu vou importante isso. Obrigado por você ter trazido isso, porque é isso. Acho que o cinema também se constrói a partir de diálogos, sabe? Você me trazer isso e trazer para as pessoas que estão com a gente é importante, porque tanta gente tem tantos projetos, tantas coisas bonitas e esconde porque tem medo, porque está tímido, porque isso, porque aquilo, quando na verdade se a gente dialoga, tudo se torna tão mais possível. Se eu não tivesse dito para o Gustavo Vinagre lá atrás que eu gostaria de fazer cinema, talvez eu nunca tivesse feito. Talvez ele nunca tivesse me feito convite para atuar nos filmes dele. Mas um belo dia eu tomei coragem e falei para ele assim: ai, às vezes eu fico em casa assistindo filmes e pensando no meu corpo protagonizando um filme. Então, imagina, se você se abre para o universo, e é isso que eu insisto quando eu falo em vibrar, as coisas vêm até você. Não é um papo de autoajuda, nem de Osho, essas coisas todas. É uma coisa muito real mesmo, de fazer com que as ideias circulem, com que as pessoas se conectem, através do diálogo e da vontade de fazer alguma coisa em comum. Então, se você se sentir à vontade, você pode mandar pela Carla, a Carla me manda e aí eu assisto o teu filme com o maior prazer. Eu vou ficar muito feliz. Ah, que Obrigada. bom. Muito obrigado. Deixa eu olhar aqui, né? Enfim, essa pessoa perdida no chat. Vamos ver aqui.
Ai, gente, me sigam no Instagram, me sigam no Facebook, me sigam no Instagram porque eu sou carente. Eu adoro quando as pessoas me seguem. Não só porque você é carente, mas porque muitas vezes você coloca discussões que são importantes. Eu sou sua amiga no Facebook e eu vejo que, enfim, você coloca questões que movimentam a gente, que ampliam o nosso olhar. Então, que bom. Acho que é importante. Deixa eu... Só falar uma coisinha. Quando eu conheci a Júlia lá em Tiradentes... Fã, né? Lá vem a aí fã. logo Não, aí logo no começo, ela até antes da pandemia, ela viria um dia dar palestra na escola, lembra? É verdade. E acabou que, tipo, virou essa loucura e não veio. Só que eu também já tinha falado pro Bruno, não sei se o Bruno lembra, que o Bruno precisava mostrar um filme para a Júlia, assim, né? E acabou acontecendo que não deu certo, só que agora eu estou olhando aqui e, tipo, uma coisa que aconteceu lá em janeiro está acontecendo exatamente agora, assim, sabe? Vocês estão, através da Carla, assim, mas deu certo, entendeu? Assim, de vocês... Eu achava que tinha muito a ver também. Eu estou muito feliz que vocês dois se conheceram, entendeu? É muito importante isso, assim, muito, muito que mesmo. Bom. Eu queria muito, Cris, ter feito aquela conversa com a turma que você tinha proposto. Teria sido muito bom. Porque eu gosto, sabe? Eu fico muito à vontade, assim, quando eu estou entre pessoas de cinema para dialogar, para conversar, para bater papo. E Tiradentes foi uma experiência muito incrível, assim. Foi a primeira vez que eu dei um curso, né? Sem nenhuma... E foi daquele jeito, né? Sem nenhuma pompa, nenhum... Foi mais um bate-papo entre pessoas amigas. Foi muito bom. Sinto muita falta. Não, e é incrível você falar isso, né? Eu não sabia dessa sua intenção, Cris. Na verdade, o meu contato com a Júlia aconteceu através de um projeto que eu estou fazendo de documentário, em que nesse projeto é fundamental que a ideia de feminino seja extensa, e eu acho que a Júlia vai ser fundamental, assim, nesse sentido de ajudar o filme a trazer o que é ser mulher, né? Na verdade, o filme ele é um documentário em que a gente vai propor para mulheres do Brasil inteiro que elas se autorrepresentem a partir de uma pergunta, que é essa pergunta, o que é ser mulher? O Bruno é meu parceiro também nessa realização, né, Bruno? Está me ajudando em vários momentos no teaser e tal. Então, nesse sentido, o feminino da Júlia vai ser importante, somado ao meu feminino, somado ao feminino de mulheres indígenas, enfim, mulheres negras. Então, a ideia é que todos esses que nós mulheres nos unamos a partir dessa diversidade para poder entender o que é ser mulher no Brasil, né? Enfim, aí, bom, vou fazer aqui a pergunta, tá? Eu tô aqui, tô no chat, tô tentando entender aqui, ó. Mas o Mário fez uma pergunta. Júlia, você já participou de algum dos festivais internacionais de cinema LGBTI, mais de Brasília, e gostaria de ouvir a sua experiência desses festivais que eu acho que são específicos, né? São festivais específicos. Eu não participo, para falar a verdade, de festival LGBTQI+, eu só participei no Brasil. Eu não participei lá fora. Lá fora eu fui para o Indie Lisboa, que é sobre cinema independente, né, cinema mais autoral, e para o Mar del Plata. E foram 2 viagens incríveis. E nas 2 aconteceram muitas loucuras que dariam 2 filmes incríveis. Porque, primeiro que para Portugal, eu lembro que o Corvus ia passar simultaneamente em Portugal e Nova York. Aí eu queria ir para Nova York. Eu falei para Gustavo, não, você vai para Portugal e eu vou para Nova York. Eu estava obcecada com a ideia de ir para Nova York por causa de uma série que eu acompanhava chamada Sex and the City.
que eu queria muito conhecer Nova York só por causa do seriado. E porque eu queria também passar na frente do Dakota, do prédio que o John Lennon foi assassinado, mas que não só por isso, mas pelo fato de que o Bebê de Rosemary foi filmado lá. Enfim, é um prédio que tem uma história muito maluca. E aí não saiu o meu visto, né, para os Estados Unidos, então eu fui para Lisboa. E eu fui super assim, tipo, ai, Lisboa. Eu fui muito cheia de preconceitos. Eu falei, ai, deve ser um bando de gente transfóbica. E todo mundo me falava que português é muito homofóbico, transfóbico, que eles são super caretas. Então eu fico com muito medo. Quando eu cheguei lá, eu fiquei tão apaixonada pela cidade, pelo lugar, pelas pessoas. E o festival era tão bacana que eu saía perguntando para as pessoas assim, é caro morar aqui, porque eu já queria mudar para lá. De tão bom que eu achei Lisboa. Fiquei encantada com a cidade, assim. E o Corvus ganhou o prêmio de melhor filme no Indie Lisboa lá. Mas, para minha infelicidade, porque eu adoro premiações, como eu digo no filme, eu adoro premiações, eu tinha que voltar 2 dias antes da premiação, então eu não pude receber o prêmio. E eu fiquei mortificada por isso, porque eu falei, gente, se eu tivesse mais 2 dias em Lisboa, eu tinha pego esse prêmio, eu tinha feito um discurso, eu tinha, sei lá, tirado muitas fotos. Eu adoro premiações. Acho bonito, não sei, é uma coisa de criança mesmo, de celebração e tal. Agora, Festival LGBTQI+, eu só participei no Brasil, né, que é do o Recifest, em Recife, o Mix Brasil aqui em São Paulo, o Digo em Goiânia, acho que só. Mas eu queria falar a respeito disso brevemente, assim, que eu sei que eu estou falando demais e não, vocês devem favor, já... Por favor, fale. Tem me incomodado muito essa relação essa questão do festival LGBTQI+, porque existe uma predominância de filmes feitos por homens cis. É muito, muito chato, né? A gente tem mulheres aí incríveis fazendo cinema com temática LGBT, e eu queria mais ver esses filmes dessas mulheres, né? E a gente não vê. A maior parte dos filmes tem essa coisa mais do olhar do homem sobre o corpo masculino. E isso é uma coisa que me incomoda um pouco. E aí também é uma provocação. Eu acho que é importante a gente entender que não é porque na mentalidade de quem organiza os festivais LGBTQI+, existe essa ideia de que os filmes devem ter apenas temáticas LGBTs, quando, na verdade, eu acho que só pelo fato de ter sido dirigido, escrito ou produzido e interpretado por um corpo LGBT, já é motivo para ele estar no festival. Eu acho que essa ideia de que eu só posso fazer uma curadoria se escolhendo filmes que tenham no roteiro temáticas transexuais, homossexuais e tal. Por que eu digo isso? Porque eu sou uma diretora e uma roteirista que eu não tenho escrito para corpos trans. O Two for Two eu escrevi por uma necessidade muito grande de falar sobre a questão da afetividade, né? Que o corpo trans não tem, que nos é negligenciado, assim. Os homens não se relacionam com mulheres trans abertamente, os homens se relacionam com mulheres trans em segredo. E a minha grande questão no filme era se o personagem, que depois se tornou a Silvia, né, a Gilda Lomassi, era que ele vai assumir uma mulher trans na sua vida ou não? Ou como que ele lida com esse sentimento novo nessa altura da vida, né? Com mais de 50 anos. Era a minha grande questão.
E aí só mudei o gênero, mas continuava essa questão, né? A Gilda pegou para ela, a personagem da Silvia, essa questão de afetividade. Porque, enfim, eu cresci com esses sonhos todos e de que um dia eu ia me casar e de que eu ia usar vestidos florais e buscar os meus filhos na porta da escola. E isso não aconteceu. Então, eu fico com essa questão. E aí, quando eu escrevo os meus roteiros e penso nos meus filmes, eu parto do princípio de que o meu gênero, né, quem eu sou, foi tão explorado, foi tão mal escrito e tão mal representado por pessoas cis. E tudo bem, é um erro, mas esse erro pode ser reparado. Mas eu hoje não tenho referências, né, de como contar as histórias que eu quero a partir de um corpo trans. Eu me sinto também numa espécie de necessidade de escrever sobre todos os corpos. Então, o meu próximo filme é sobre um casal heteronormativo cis. E aí as pessoas me perguntam, ai, Júlia, mas você tá com uma visibilidade, você é uma mulher trans, por que você agora não escreve sobre um corpo trans, não ajuda a empoderar os nossos corpos e tal? E aí o que eu digo para essas pessoas é, mas eu estou fazendo isso, eu estou empoderando os nossos corpos, principalmente porque eu estou colocando para os corpos cis que eu tenho tanto direito a escrever sobre esses corpos deles quanto eles tiveram sobre o meu, entende? E essa questão de lugar de fala é meio mal interpretada, a gente tem que entender algumas coisas em relação a isso. Eu estou aprendendo. Então, quando falam, mas não é o seu lugar de fala falar sobre uma mulher cis que é mãe. Claro que é o meu lugar de fala, eu sempre tive vontade de ser mãe. Então, o fato de não ter biologicamente, a capacidade de gestar uma criança, isso não me torna impossibilitada de ser mãe, enfim. Mas a provocação que eu queria fazer em relação a esses festivais LGBTQI+, é sobre isso, é que a gente não ficasse só nesse nicho de filmes com histórias contadas com personagens que tenham temática, porque isso acaba criando eu sinto uma segregação, uma coisa tão divisória que é assim, em festivais grandes, tipo Gramado, Brasília, parece que tem uma predominância de roteiros, de projetos, até em editais, que falem sobre os corpos cis, né? E aí se joga se coloca todos os outros filmes e todas as outras temáticas dentro desses nichos, assim. Temática LGBT, temática indígena, temática negra, quando na verdade todos poderiam estar no mesmo lugar, né? Tendo as mesmas Girando a chances roda, né? Girando a roda da reflexão e sei, na porque dinâmica, né? me parece idiota, assim, sabe? Quer dizer que eu não posso inscrever o meu filme num festival LGBT porque o meu filme é protagonizado por um casal cis hétero. Ah, não pode. Mas como eu não posso? Eu sou um corpo trans, eu estou contando uma história a partir do meu ponto de vista, do ponto de vista trans, de uma pessoa transgênera. Então, sei. Agora eu fiquei um pouco mais feliz, porque eu não sei se vocês viram, mas Berlim, ano que vem, não tem mais a categoria ator e atriz, né? É interpretação. Então, tanto faz ser um homem ou uma mulher. E eu acho que isso já é um caminho para que algumas coisas sejam, enfim, alguns erros sejam reparados. Sim. Eu queria. A Geneide, ela pode se apresentar, porque eu não conheço ela, a Geneide. Ela veio como convidada?
Você quer fazer a pergunta direto, Geneide? Eu vi aqui no chat, mas fique à vontade, seja bem-vinda. Não sei se ela está ouvindo. Pode ser que ela esteja sem o áudio, né? Ah, tá. Então eu vou fazer, ó. Na verdade, ela pergunta como que esses grupos, né, enfim, que eu acho que era a nossa conversa lá atrás, porque eu não vi a pergunta dela, podem acessar esse universo. Eu acho que ela fez naquele momento que você estava contando a história do cinema, né, enfim, de pouco acesso, né? Das mulheres trans aos filmes e estava contando aquele evento que eu acho que foi no... Você me corrige, Geneide, se eu estou falando certo, mas que você contou que foi no Frei Caneca, né? Que você contou aquela história. Foi no Shopping Frei Caneca que passou Divinas Divas. Cara, antes de começar a pandemia, eu estava com muita vontade de propor cineclubes, de propor encontros para que, enfim, todo mundo pudesse assistir filmes e conversar sobre filmes. Além desses espaços de festivais, né? Porque tem alguns festivais aqui em São Paulo que eles são abertos ao público, tipo o Kinofórum, o Mix Brasil e tal. Poucas pessoas vão, né? Fora da bolha. A maioria é isso que me provoca esse questionamento, assim. Quando vamos começar a conversar com o grande público? Porque parece que a gente faz festival de cinema e mostra para nós mesmos, assim. Então, você vai numa mostra de cinema, tem sempre as mesmas pessoas. Quando muito, assim, você vê um público diferenciado, pessoas que você não costuma ver, mas geralmente é muito pessoas de cinema e pessoas que você acaba conhecendo por um motivo ou outro. E aí eu fico perguntando, tá, mas e por que a gente não cria um rolê, uma situação em que a gente converse com um público maior? Então a minha ideia era propor esse tipo de atividade, sabe? De criar cineclubes em que a gente possa, por exemplo, levar um filme para uma escola. E não é da forma como geralmente... Eu lembro que quando eu estudava, faziam isso, mas faziam da forma errada. Então era assim, vai ter sessão de cinema hoje no colégio. Aí a criançada... Aí todo mundo ia para a sala escura só para dar risada, para matar a hora. Porque não tinha ali o diretor do filme, não tinha ali pessoas para dialogar com eles a respeito do filme. Então, para mim, é meio que realmente matar a hora quando você propõe para os alunos assistir um filme e você exibe o filme e fica lá no celular, no WhatsApp, resolvendo as suas questões, tipo, e o filme rolando e a criançada lá... Matou a hora, realmente. Esse propósito foi alcançado. Agora, eu queria, de repente, propor umas sessões em que o filme fosse exibido, o realizador estivesse lá, os atores, ou alguém da equipe, e houvesse uma conversa de fato, assim, sabe? Um diálogo que eu propus lá em Tiradentes, na minha oficina, e que a garota com a qual eu fiz a oficina divergia muito comigo em relação à metodologia, é que eu propunha muito mais uma conversa do que propriamente ficar ali falando sobre termos e conhecimento acadêmico, que era a proposta dela, porque eu pensei, tá, a gente vai lá, vai ficar falando sobre questões acadêmicas, repetindo o óbvio para pessoas que já sabem o que vão ouvir, e a gente não vai propor um diálogo, sabe? Um debate sobre o que é o cinema hoje no Brasil e como ele está sendo feito, e quem está fazendo esse cinema.
Então, não sei, eu acho que uma forma de fazer com que as pessoas tenham acesso a todo tipo de cinema, e principalmente o cinema brasileiro autoral, que é o cinema do qual eu faço parte, é isso, é propor sessões de cinema. Tomara que essa pandemia acabe logo para que isso aconteça, mas é propor sessões em que, sabe, a gente possa dialogar. E, de repente, até exercícios do tipo, você exibe o filme e deixa com que esses alunos pensem esse filme e a gente retoma a conversa 2 dias depois, 3 dias depois, mas que seja tudo muito... que tenha um interesse real, né, no diálogo. Não seja só uma atividade extracurricular para contar ponto ou para matar o tempo. É importante, eu acho, o cinema... O que aconteceu na Cinemateca, gente, aconteceu porque as pessoas não têm a menor noção do que é a Cinemateca. Se todo mundo tivesse ideia do que é a Cinemateca, aquele prédio teria sido tomado por uma multidão, por grandes, sabe? Teria havido uma comoção que eu não vi. E não houve essa comoção só dos profissionais, só da bolha, e não houve uma comoção maior, porque essas pessoas não têm acesso, não sabem o que é. Não descobriram a Cinemateca. A gente está em 2020 e as pessoas não sabem o que é a Cinemateca, o que ela representa, o que tem ali para ser visto, o que tem ali para ser discutido, ou, enfim, é uma pena. Em termos de memória mesmo, né, do nosso... Bom, gente, eu queria super agradecer você, Júlia, querida, por você estar aqui, por você ter de forma tão generosa compartilhado tantas histórias, desde o pessoal eu gostei até muito. o ficcional, até os sonhos, até um olhar político e, enfim, então queria agradecer super. Tomara que a nossa parceria realmente seja super frutífera, né? E aí eu tô falando nós duas aqui. Não, tomara. Enfim, e eu acho que você trouxe uma coisa muito, que eu acho que é importante aqui para os alunos, que é o cinema como algo possível, né? Totalmente possível. É possível. Então, eu acho que a gente falou aqui hoje de muitas coisas, assim, eu acho que a gente abarcou muitos temas, eu acho que tem a questão, né, eu acho que tem esse seu lugar de uma mulher trans que amplia, assim, as fronteiras, que abre espaço para outras mulheres saírem da invisibilidade, mas que também tem esse espaço para experimentação, enfim. Então, eu acho que isso que você compartilhou da feitura, né, do documentário ficção, da pessoa personagem, da atriz de documentário, né, enfim, acho que essas palavras que são juntas, duplas, né, que se provocam uma outra, eu acho que isso tudo ajuda a gente aqui, dentro dessa disciplina de documentário, né, que é essa que eu ministro, ajuda a gente a ampliar, sobretudo porque a gente veio dessa aula também, do jogo de cena, e eu não sabia que vocês tinham o Coutinho assim tão como um norte, né, assim, tão bem desenhado, assim, né? Então foi bom saber disso Não, também. total. O Né? Gustavo, Intencionado, né? o Gustavo, ele me presenteou, assim, quando ele falou para mim que tinha a ver com jogo de cena, eu fiquei completamente maluca, porque era um filme que eu amava, que eu assistia muito como laboratório para atriz. E aí, quando eu falei, eu vou fazer o mesmo que as minhas musas, Fernanda tipo, Torres, André Beltrão, Marília. Marília. Falei, gente, eu vou ter o meu momento Marília Pêra.
Ai, que demais, querida. Então, enfim, então é isso. Então, super obrigada. Obrigada também para a gente juntar pontas que a Obrigada a gente vocês não todos. imaginava, né? Assim, o sonho da Cris, o desejo da Cris, o projeto do Bruno, enfim. Então, se você quiser falar alguma coisa que não Eu deu só para quero me falar. despedir, quero agradecer a vocês todos pela paciência. Me perdoem se eu não tenho um vocabulário, se eu não expresso as minhas ideias de uma forma muito bonitinha, arrumadinha, organizadinha, mas isso é coisa de geminiana. Eu sou uma mulher autodidata, então muita coisa eu ainda estou aprendendo. E eu queria também dizer para vocês que cinema é possível, de que cinema também é uma ferramenta de disseminação de cultura, de que nós temos que entender o cinema como não só entretenimento e arte, mas como uma ferramenta importante para a construção de um lugar melhor, sabe? Isso pode parecer frase de campanha política ou de, sei lá, livro de autoajuda, mas é muito real, assim, cada dia mais eu sinto isso. Eu sinto que se a gente não se instrumentalizar de todas as maneiras, assim, seja na música, no campo da literatura, no que for, se a gente não propor um mundo melhor no que a gente faz, então a gente não vai conseguir sair nunca desse lugar comum de lacração facebookiana, sabe? Que é ficar ali postando coisas e frases e memes e tudo sem nenhum propósito, sem chegar a lugar nenhum. E aí que vocês consigam fazer documentários incríveis, que venham aí documentários muito bons, para que eu possa assisti-los todos. E sempre que vocês precisarem, podem me chamar, que eu vou ter o maior prazer de participar de uma conversa com vocês. É isso. E, Carla, obrigada mesmo por tudo, pela parceria e por você acreditar no meu trabalho. Eu fico muito feliz. Eu é que agradeço você Beijinho, ter Cris. topado o convite. Então, eu queria falar uma coisinha, assim, eu queria agradecer a Carla por ter convidado a Júlia, ao pessoal que está assistindo, mas eu também queria te dizer uma coisa, Júlia, assim, toda vez que eu ouço as suas histórias, eu fico muito emocionada. Eu acho que você é uma grande contadora de histórias, assim, e você tem muito para dizer, assim. Eu acho que, se eu fosse usar uma palavra para te dizer, você é gigante, assim. É maravilhoso. Obrigado. Não tem como não te ouvir. Quando você fala da oficina, lá de Tiradentes, que você achou que não foi, que foi mais ou menos, que teve assim uma discrepância assim, mas quando eu fui para lá, eu lembro até que eu falei para Carla, eu acho que quando eu te conheci lá, fez sentido eu ter ido, porque até o dia da oficina eu pensei, mas o que eu vim fazer aqui nesse lugar? Eu não estava me sentindo bem. Aí eu te conheci, eu vi todas as suas histórias, eu voltei muito encantada e pensei assim, que você é incrível, assim, e eu lembro que eu falei para Carla, eu falei, depois que eu fiz a oficina da Júlia, fez todo sentido ir para lá, entendi o que eu fiz lá, e te agradeço por isso. E também para te dizer que você é muito, muito, muito especial, entendeu? Muito incrível. Obrigada. Fico muito feliz. Eu tenho certeza que, assim como acontece comigo, muitas pessoas também começam a ver e pensar as coisas diferentes depois que te escutam, tanto para o cinema quanto para a vida. Então, é isso. Eu acho que vai ser incrível o projeto de vocês duas, assim, eu quero ver. Quero muito. Quero muito. Então é isso. Eu queria muito que vocês assistissem o meu curta no IMS, que deve estar lá no site do IMS. É o meu último trabalho como diretor e roteirista. E é isso. Aí, antes de sair, eu estou fazendo um projeto para fazer um documentário. Vou até te pedir ajuda depois, viu, Carla? Por favor, Eu quero imagina. contar a história do meu colecionismo de Barbies. Eu quero fazer um documentário sobre isso. Amei. Eu queria dar um alôzinho. Júlia, meu nome é Delon Ulisses, sou coordenador da Escola de Cinema, e assim, eu fiquei muito emocionado também com a Ana Cristina, quando você falou da sua ação lá no Vitrine. Tem uma palavra chamada acesso,
que eu acho que se a gente focar muito nisso, dar acesso às pessoas a poderem se ver, a ver coisas bonitas, né? Como você levou essas pessoas a ver um filme, né? Isso é muito importante dentro dessa construção que a gente tem de um cinema um pouco mais aberto, né? Isso é muito importante. Agradeço muito, estou muito feliz por Obrigada. você, uma trajetória super bonita. Parabéns, viu? Obrigada, Carla. Obrigada. Né, pessoal, aqui é o Grande. Júlia, também vou agradecer. Geneide, você tá aí, se você tiver. É que assim, eu tô dizendo porque no final de todas as lives eu entro para falar que a gente faz o print do sorriso. É tipo a nossa foto do grupo, da turma, tal, que fico muito feliz com tudo que aconteceu, tal. E aí eu vou pedir para todo mundo fazer o seu melhor sorriso, aquela coisa de fotógrafo antigo, só que em vez de falar olha o passarinho, vou dizer dois print. Aí o pessoal dá aquele sorriso, eu confirmo o print, tá? Só que antes de fazer o print, o Gigi pediu, Júlia, se você pode passar, eu não sei se pode ser pelo chat, ou passa para cá e a Carla depois passa no grupo dos alunos, para passar o Instagram e seus contatos no Face, o endereço e tal, para o pessoal poder acessar depois. Né? No Face eu achei, mas no Instagram não te achei. Mas então, eu estou pedindo do Face porque outras pessoas podem não ter achado, como você encontrou. O meu Instagram então, assim, é para todo mundo. Então. O meu Instagram é Júlia Catarine, tudo junto, _. É isso. O Facebook é o mesmo? É Júlia Catarine, isso. Perfeito. Então é isso. Vamos fazer o print, gente. Todo mundo aprumadinho para dar o seu sorrisão mais bonito, que hoje foi maravilhoso. Vamos lá? 1, 2, 3, print. Sorrisão. Aê, galera. Espera só um minutinho que eu vou confirmar. Que eu sempre confirmo. Imagina perder. Maravilhoso, vocês são demais. Valeu, ficou lindo. Obrigadão, gente. Obrigada, então, Júlia, querida. Obrigada a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada mesmo. Fiquei muito Valeu. feliz. Obrigado, viu? Obrigada. Parabéns. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Parabéns, gente. Grato, Júlia, Carla. Valeu, gente. Venha mais, Andy. Opa, estarei sim. Em todas que eu conseguir, quero estar presente. A gente sai da escola, mas a escola não sai da gente. Até mais. Valeu, gente.